Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando eu nasci, a minha mãe já trabalhava na casa da Dona Salete. Ela era uma boa patroa. E além do salário ser bom, ela sempre nos presenteava com brinquedos, com roupas e até material escolar. Quando a Luciene, a moça que cuidava de mim, faltava, a minha mãe me levava para o trabalho junto com ela. Porém, a ordem era que eu não podia brincar com o filho dela. Uma vez, a Dona Salete me pegou brincando com o Rafael, no quarto de brinquedos, sabe? E a minha mãe quase perdeu o emprego. A mulher virou uma fera, falou cobras e lagartos para minha mãe. E desde aquele dia, eu nunca mais voltei na casa da patroa dela. Logo, o meu irmão Denis cresceu e passou a cuidar de mim e do meu irmão do meio, o Danilo. Quando o filho da patroa fez 18 anos, ele escolheu como presente uma festa de aniversário. E Dona Salete não economizou. O Rafael era seu filho único e por ele ela movia os céus e a terra. Aquele garoto era a vida dela. Dona Salete pediu para minha mãe contratar algumas pessoas para ajudar na limpeza da casa durante e depois da festa. E nessa época, eu já estava com 15 anos e a minha mãe me chamou para ajudar na limpeza. Como eu precisava comprar algumas coisinhas, aceitei na hora. Sinceramente, aquela foi a festa mais bonita que eu já vi. Sem contar que tinha tantos rapazes bonitos que eu mal conseguia me concentrar no trabalho. Para falar a verdade, eu não conheci o Rafael, nem por foto, nem pessoalmente. Eu era tão pequena que eu só pensava em brincar naquela época. Só sei que a minha mãe vivia dizendo que ele era um gatinho. Mas, como o gosto da minha mãe era diferentíssimo do meu, eu imaginei um garoto feinho, sem graça, sabe? A festa estava tão animada que eu não resisti e fui dar uma espiadinha. Poxa, não custava nada. Eu fiquei ali curtindo a música quando um rapaz se aproximou e começou a puxar assunto comigo. Eu gostei da aproximação dele e pensei: uau! Esse gatinho tá na minha. Conversamos um pouco o suficiente para eu descobrir que ele era o filho da Dona Salete. Na hora eu murchei. Eu até perdi o rumo da conversa. Fiquei por ali um pouquinho e disse que eu precisava voltar ao trabalho e que depois nos falaríamos. Contei para minha mãe o ocorrido. E ela disse: Desirê, o Rafael não, por favor. Eu concordei com ela e reforcei: o Rafael não. Mas meu coração gritava sim. E eu não parei de pensar no Rafa. Parecia uma coisa. A festa estava acontecendo quando o filho da patroa entrou na cozinha com um pedaço de papel e uma caneta na mão. Ele se aproximou de mim
e pediu o número de telefone da minha casa. Eu inventei um monte de desculpas e não passei o número para ele. Mas, insatisfeito, Rafael disse que iria descobrir de qualquer forma. Voltei aos meus afazeres e ele para a festa, e depois não o vi mais. As semanas foram passando e eu nem mais me lembrava do Rafa. Quando o telefone da minha casa tocou, corri para atender e do outro lado da linha era ele, o filho da patroa da minha mãe. Eu pensei em desligar, mas ele tinha um papo tão gostoso que eu deixei rolar, sabe? E no fim da ligação, Rafael perguntou se eu gostaria de sair com ele qualquer dia para comer alguma coisa. A minha mente mandou eu dizer que não. Mas, como quem ordena a minha vida é o meu coração, eu disse sim. Nos encontramos no lugar combinado, pegamos um cineminha e pra falar a verdade, até hoje eu nem sei como o filme começou e acabou, porque ficamos aos beijos. Eu me apaixonei pelo Rafa e ele por mim. Começamos então a namorar escondido dos nossos pais e tivemos a nossa primeira vez juntos. Foi tudo uma grande loucura. A gente não pensava nas consequências e nos deixamos levar pelo que estávamos sentindo. E, irresponsavelmente, eu engravidei. Quando eu soube que estava grávida, o meu mundo caiu. Eu chorei. Meu Deus, eu não podia ter deixado as coisas chegarem naquele ponto. Eu sabia que a corda iria arrebentar para o meu lado, o lado mais fraco da história. Tive medo de contar para minha mãe, mas o Rafael me encorajou e fomos juntos dar a notícia para ela. Minha mãe não morreu porque não tinha chegado o seu dia, mas ela ficou bem abalada e decepcionada comigo. E as únicas palavras que ela conseguiu dizer antes de desmaiar foi: "O Rafael não, Desirê." Nós dois entramos em desespero quando vimos a minha mãe no chão, mas graças a Deus foi só um susto. Mas como a corda realmente quebra para o lado mais fraco, quando Dona Salete soube da minha gravidez, ela me xingou, esperneou e disse que o filho dela não iria assumir filho nenhum, muito menos o filho de uma pobretona feito eu. E se eu estivesse pensando em dar o golpe da barriga, que eu esquecesse, porque a cor do dinheiro dela eu nunca iria ver. Minha mãe foi despedida. Depois de 18 anos trabalhados para ela, não tive o apoio de Rafael, até porque a mãe dele o mandou para Florianópolis. Em compensação, eu tive o apoio dos meus pais e dos meus 2 irmãos. Rafael era igual à mãe dele, farinha do mesmo saco, um falso, um mentiroso. Odiei o Rafa e desejei nunca tê-lo conhecido. Passei uns meses chorando e inconformada, porque eu nunca tinha pensado em dar o golpe da barriga, como a Dona Salete tinha afirmado. E no 4º mês de gravidez, o Rafael
apareceu na porta da minha casa, de mala e cuia. Eu nem acreditei. E do portão mesmo, ele perguntou se tinha vaga para mais um. Certo do que queria, Rafael me pediu em casamento. E nos casamos no cartório. Uma coisa bem simples, sabe? Até porque nenhum de nós dois estávamos trabalhando ainda. O início da nossa vida de casados não foi fácil. Passamos muitas dificuldades financeiras, mas nunca nos deixamos entristecer. Sem contar que a dona Salete ligava todos os dias na casa da minha mãe para me afrontar, dizendo que o Rafael logo iria se cansar de mim e da minha pobreza, e que ela iria lutar com todas as forças para tirar o filho dela das minhas garras, porque eu não era digna de entrar para a família dela e que aquilo era inadmissível. Ela me perturbou vários meses, mas eu nunca contei para o Rafael os desaforos que a mãe dele falava para mim. A minha gravidez foi uma verdadeira agonia. Depois que o Miguel nasceu, eu também arrumei um emprego para ajudar em casa e as coisas foram melhorando. Dona Salete não aguentou ficar muito tempo longe do filho e meses depois ela o procurou, pediu perdão e falou que ele podia voltar para casa, mas só ele. Mas o Rafa foi bem claro com a mãe: se for para voltar sem a minha família, me esquece. O Rafa era tão turrão quanto a mãe dele. Os dois tinham a personalidade bem parecida. E como a dona Salete percebeu que o filho estava falando sério, foi se achegando pouco a pouco e se rendeu. Então, nos tornamos uma só família. O Rafa foi tomando seu espaço e assumiu o negócio da família. E hoje, eu e a minha sogra nos damos bem. E ela é uma excelente vó para o meu filho, o Miguel. O tempo, sabe, foi me ensinando que eu não precisava brigar, que eu não precisava bater de frente com a minha sogra, até porque aquilo que é nosso vem para a gente no tempo certo.